Marte ao Pique capítulo 23. Uma coisa incrível. As notícias desta batalha logo se tornaram um tema quente entre os discípulos, com os outros que buscam os que viram a ouvir os detalhes. Se não fosse pelo status de Sumu, em seguida, a notícia já teria sido espalhada para os confins da terra. No entanto, uma vez que Sumu estava envolvido, os discípulos discretamente falando sobre isso. Na pequena cabana de Yankai, finalmente se acalmou. Olhando para o céu, Yankai tornou-se deprimido. Porque Sumu tinha vindo a causar problemas, ele tinha perdido um tempo precioso para praticar o corpo temperado. Foi realmente lamentável. Tirando seu par de reposição de roupas, Yankai, em seguida, foi para o pequeno lago ao lado de sua cabana. Tirando as roupas esfarrapadas, ele se preparava para tomar um banho. Estes últimos dias, ele tinha ido em volta da montanha e em seguida, tinha lutado contra a aranha de flor estampada. Essas duas coisas combinadas fez-o ter realmente um cheiro engraçado. Furtivamente, Xianintian foi para o lado da cabana, pois ela queria saber o verdadeiro nível deste companheiro discípulo. No entanto, quando ela chegou perto, tudo o que encontrou em seus olhos eram de um par de nádegas brancas. Yankai já havia se tornado completamente nu e ele estava na posição para mergulhar na água. O rostinho do Xianintian imediatamente corou um vermelho brilhante. Embora seu cultivo era muito alto, ela ainda era uma mulher inocente. Nem mesmo as nádegas, mas ela ainda não tinha visto a coxa de um homem. Como ela poderia suportar essa cena? Muito irritante. O coração de Xianintian havia começado a bater de forma irregular e ela rapidamente se escondeu. Como? Ela hoje. Por que eles têm esse destino? Lágrimas escorriam pelo rosto da menina lamentável. Não houve tempo para descobrir seu segredo. Batendo o pé, ela desapareceu em um flash. Este discípulo fedorento. Esses exames de entrada realizados pelos professores eram muito frouxos. Discípulos completamente nu em plena luz do dia é muito sem vergonha. Na lagoa, Yankai estava lavando seu corpo e verificando. Ele descobriu que, desde que começou a praticar o registro corpo temperado, seus músculos se tinham tornado mais resistente e mais robusto. Embora ele ainda era magro, ele era magro nos lugares certos. Além disso, as feridas da batalha de ontem com a aranha de flor estampada já havia se tornado cicatrizes. Apenas a ferida do braço causada pela perna da aranha ainda tinha que se cicatrizar completamente, ainda era um pouco doloroso. Afinal, ela tinha penetrado através de seu braço, por isso não poderia curar tão rápido. Mas não foi tão grave como ele havia imaginado. Dá-lhe alguns dias e deve estar completamente curado. Pensando sobre a batalha de vida ou morte com a aranha, Yankai se animou ao lembrar da batalha. Sem saber por quê, as situações mais perigosas estavam deixando-o extremamente feliz. Ele inesperadamente tinha esse tipo de personalidade, estava inconscientemente se tornando masoquista depois de viver um pouco mais de 10 anos, tinha de repente despertado. Quando pensava nisso, ele prontamente inalou um grande fôlego e mergulhou na lagoa não subindo por algum tempo. Embora houvesse muitas coisas para ele completar, Yankai ainda foi tomar um banho. Depois de vestir-se, ele começou sua varredura. Afinal, este foi o seu trabalho atribuído na Torre do Céu. E desde que ele foi atribuído este trabalho, ele deve completá-lo com o melhor de sua capacidade. Enquanto varrendo, Yankai sentiu claramente que os olhares dos outros discípulos eram estranhos. Eles estavam cheios de dúvidas, pois eram os únicos que tinham testemunhado seu combatente no início da manhã. Eles não entendiam por que Yankai tinha sido capaz de deixar Zouagao inconsciente. Yankai calmo e honesto continuou com seu trabalho. Completando sua varredura, Yankai voltou para sua cabana de madeira e abriu o seu saco. Ele retirou as ervas que ele havia coletado, mantendo as 3 flores do espírito do caos e a grama da árvore morta de Jedi fora e colocando as outras ervas extras de volta na bolsa. Estas ervas extras foram completamente inúteis para Yankai, mas ele pode vendê-las no salão de contribuição em troca de alguns pontos de contribuição. Pegando as ervas, ele começou a sair antes de parar. Pensando novamente, ele voltou e trocou de roupa. Vestindo suas roupas esfarrapadas manchadas de sangue, ele também sujou seu rosto um pouco antes de sair novamente. No salão de contribuição, Tesoureiro Man estava sentado atrás do balcão, segurando um bule de chá. Cruzando as pernas,
enquanto tomava o chá alegremente cantarolando. De repente, uma figura humana pode ser vista na entrada do salão. O ancião Man levantou a cabeça para ver e assim como ele estava prestes a repreender aquele moleque que se atreveu a vir aqui, seus olhos se arregalaram. Então, no início da manhã alguém se atreveu a perturbar a sua paz e tranquilidade. No entanto, quando ele viu Yankai golpeado e exausto, suas roupas esfarrapadas que já não podia ser considerado roupas, suas duas pernas foram vistas claramente e assim eram os pelos nas pernas. 2 discípulos do sexo feminino na entrada, viram isso e gritaram em choque para este vagabundo, rapidamente se retirando. Como era o autocontrole do tesoureiro Man? Depois de entrar na montanha, em seguida, descendo para o mar, ele permaneceria imperturbável. Mesmo se houvesse um massacre de 10 cidades. No entanto, naquele momento, ele pulverizou a sua boca cheia de chá. Você poderia imaginar a cena. Pequeno Yankai, o que há com sua aparência? Velho Man quase entrou em frenesi, rapidamente levantando-se. Ele olhou para Yankai. Apressando-se para o balcão, Yankai, em seguida, inalado um grande gole de ar antes de responder, eu retornei. Experimentou muitas dificuldades. Tesoureiro Man sentiu pena a Yankai. Apenas alguns dias atrás, quando ele tinha chegado no salão ele ainda era saudável, mas a partir de uma única viagem para as montanhas de Vento Preto ele retornou assim. Ele não era como um ser humano ou até mesmo um fantasma, isso era muito trágico. Eu não estava em perigo. Balançando a cabeça, Yankai não perdeu mais palavras. Apressadamente ele abriu sua bolsa e apontou para as ervas dentro, mas a minha colheita não era ruim, tesoureiro Man. Será que o salão de contribuição aceitaria essas ervas? Olhando para as ervas, as sobrancelhas do tesoureiro Man aumentaram. Elas eram apenas ervas ordinárias de nível inferior e praticamente não tinha valor. Estas ervas eram muito abundantes no salão de contribuição, mesmo se ele aceitasse, não haveria lugar para colocá-las. Assim como ele estava prestes a rejeitar as ervas, tesoureiro Man viu a expectativa nos olhos de Yankai e depois olhou novamente para seu traje. Vendo isto seu coração suavizou. Vamos aceitar. Para cada 2 ervas vou dar-lhe um ponto de contribuição. Ok, então por favor, contá-las. Sem negociação, Yankai empurrou o saco para a frente. Tesoureiro Man foi para contar o número de ervas. Havia 32 ervas, um total de 16 pontos de contribuição. Imediatamente ele foi gravar isso em seu livro. Você estava nas montanhas do Vento Preto em um total de 3 dias, mas só encontrou isso. Tesoureiro Man causalmente perguntou. Ser capaz de obter já é considerado bom. Yankai disse enquanto cuidadosamente olhava ao redor. Kiki, não é ruim. Tesoureiro Man não podia suportar jogar água fria em Yankai. Depois de tudo, ele sabia das dificuldades que Caetano enfrentou. Embora a aptidão natural desta criança não é bom, ele estava disposto a trabalhar duro. Hoje em dia, estes tipos de jovens trabalhadores são uma visão rara. É uma vergonha. A sua aptidão ser tão pobre que era uma desvantagem fatal, pois estava destinado a ele não ter grandes realizações. Como ele estava pensando sobre isso, ele viu como os olhos de Yankai foram correndo ao redor e não poderia deixar de perguntar a ele curiosamente, o que você está olhando? Misteriosamente, Yankai inclinou-se e disse em voz baixa. Tesoureiro Man, nesta viagem para a montanha acho que encontrei uma coisa incrível. Vendo a cautela de Yankai, Tesoureiro Man também achava que essa coisa era algo incomum. Ele também se tornou mais sério e disse em voz baixa, que coisa? Eu não sei. Eu trouxe-o de volta para deixá-lo ver. Você é experiente e sábio, então você deve certamente ser capaz de reconhecê-lo. Quando ele disse isso, ele foi para tocar sua bunda e pegou um outro saco. Cuidadosamente, colocou-a sobre o balcão.